Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Criminal Sunterday. Se você gosta de conteúdo sobre crimes solucionados e não solucionados, já se inscreva aqui, deixa o like, comenta aí os outros casos que vocês querem que eu traga pra cá, pro canal, tá bom? Me siga nas outras redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo também. Hoje o caso é americano, um caso que demorou muito tempo pra ser solucionado e ter um final, né? Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Samuel Giron nasceu em Reynolds, na Geórgia, nos Estados Unidos, dia 7 de junho de 1940. A mãe dele era garota de programa. Ela se chamava Bessie May. Ela tinha 16 anos quando engravidou dele. O nome de seu pai era Paul McDowell e ele era um jovem de 19 anos. Ele era um dos clientes de Bessie. Então, ela engravidou, né? A família não era a favor dessa gravidez, nem ela própria. Ela tentou várias vezes. Posteriormente, ela contou para o Samuel que ela tentou várias vezes abortar ele e não conseguiu. Várias tentativas frustradas. Ela tentou uma vez, amarrou uma corda na barriga e pediu para a amiga dela puxar, só que ela não aguentou da dor, ela tirou, né? Porque ela não estava aguentando a dor. E ela tentou várias e várias vezes, mas sem sucesso. Ela tentou tomar coisas de fazer vela, né? Pra ajudar também a abortar, não deu certo. Então, ela teve a criança, né? Mas a sua mãe, quando ele tinha 6 meses, a mãe da Bessie, a sua avó no caso, falou que era pra ela dar um jeito na criança, né? Dar um jeito, se sumir com aquela criança. Então ela pegou a criança, saiu de casa em uma noite muito chuvosa e largou a criança no chão, né? Ela deixou lá, um homem estava passando no local e viu a criança chorando, né, de frio, e chamou, pegou e levou até o pai. Aí a família do pai acolheu a criança, pegou para criar e assim cuidar da criança dali para frente. Então, como todo mundo já conhecia, né? Então ele levou até a família paterna da criança. A família recebeu e tratou ele como filho, entre aspas. Ele cresceu no lar paterno, ele ia pra escola normalmente, só que ele ia muito. A família dele, né? Do caso, do lado do pai, eles cuidavam, tipo, como filho, mas eles negligenciavam mais do que a própria mãe. Negligenciava ele quando ele estava com ela. Então, ele ia pra casa, pra escola de roupas rasgadas, não tomava banho, entre outras coisas. Ele sofria muito bullying, né? Mais por meninas, né? Vocês vão, logo no decorrer da história, vocês vão saber o porquê, né, desse ódio. Então, ele sofria muito bullying na escola. E com 10 anos, ele começou a comprar revistas sobre crimes. A maioria dessas revistas é sobre crimes com mulheres, e era visível o tenor de violência nelas, né? Tinha muita violência nessas revistas que ele pegava, que ele comprava, e ele via
homem batendo na mulher, né, abuso em geral. Então, ele começou a comprar mais desse conteúdo. Vale lembrar que isso tinha 10 anos, quando ele começou a comprar essas revistas, né? E já com essa idade, ele já começou a fantasiar fazendo isso com mulheres. Já com 13 anos, ele roubou uma bicicleta e ele foi preso por roubar essa bicicleta, né? Então ele foi preso, ficou 19 meses no reformatório, né? E ele sofreu lá muitos abusos, tanto psicológicos quanto físico, né, sexual também, vários abusos. E ele, para ele não sofrer mais, né, de abusos, ele se revoltou e tentou, né, lutar de todas as formas, se defender de todas as formas, e isso levou ele a não ter tantos abusos a mais. Então, os homens que estavam lá, né, abusando dele, pararam, né? Então, ele foi libertado, né? Mas em 1956, com 16 anos, ele foi preso de novo, no mesmo reformatório, e novamente, porque ele novamente tentou roubar. Mas só que, nesse caso, ele foi roubar roupas, uma loja de roupas. Por quê? Eu disse pra vocês que ele sofria muito bullying por conta da sua aparência, das suas roupas, né, de como ele ia pra escola. Então, ele, com 16 anos, foi tentar roubar uma loja de roupa. Beleza. Daí, ele foi preso novamente, ele ficou muito mais agressivo, né, depois da segunda prisão. E, né, ninguém chegava perto dele, ninguém fazia nada com ele. Então, ele saiu da prisão, né? Só que ele ficou mais agressivo e começou, do que antes, e começou a cometer outros tipos de crime, como assaltos, fraudes, dirigir embriagado. Ele chegou a ser preso em 8 estados diferentes, né? E em 1961 foi detido de novo, foi condenado, né, no caso, 3 anos de prisão por invadir uma loja de imóveis, né? Então, ele foi invadir uma loja de imóveis, mas em 1964 ele já foi solto, né? Quando ele tinha 26 anos, ele recebeu uma carta da mãe dele pedindo desculpas por ter abandonado ele na rua e tal, falando que ele sentia muito e queria o perdão dele. Daí ele perdoou a mãe dele. Ele decidiu perdoá-la e foi vê-la em sua casa. Ele chegou lá, ela pediu perdão, tudo. E ela falou que queria ser uma melhor e tal. E pediu pra ele ficar na casa dela, né? Então, ele ficou, né? E ela pediu também pra que ele casasse logo, né? Pra ela ter um neto, porque ela sentia muita falta disso. Ela queria, no caso, suprir o buraco que tinha ficado, né, em relação a ele. Então, ela sentia muita falta e pediu para que ele fizesse isso por ela. E ela, um certo dia, ela entrou no quarto dele à noite e, né, pediu para que ele tivesse relações com ela. Ele não aceitou, ele contou
posteriormente que não fez nada com a mãe dele. E, né, ficou um pouco chocado e já ele estava traumatizado. A infância dele foi turbulenta demais, né? E em 1971 ele começou os assassinatos em si, né? Então, eles começaram após a morte de sua mãe, foi isso que ele disse, né? Que foi em 75. Ele já tinha sido preso mais de 26 vezes em 11 estados diferentes agora. E como e, e os mesmos crimes, roubos, tentativa de, né, estupro e ataque a funcionários do governo. Em 1980, ele foi preso no Mississippi, acusado de assassinato de Melinda Rose Lamp, de 22 anos, que tinha desaparecido em setembro do mesmo ano. Então, mas com o juiz, assim, com o perfil dela, no caso, que era, ela tinha a mesma profissão do que a mãe dele, que era garota de programa. Então, eles pensaram que não tinha nenhuma relação e inocentaram ele. Então, ele foi inocentado. Ele tinha o mesmo modus operandi. Ele, era tipo Ted Bundy. Então, ele seguia o mesmo modus operandi. Então, ele cometia os crimes e fugia para outros estados para não ser pego. Então, e a maioria das suas vítimas eram pessoas negligenciadas pelo governo e ou dependente de química, dependente de drogas, ou, né, garota de, né, então as vítimas eram esse perfil que ele procurava sempre. Ele também foi julgado um pouco tempo depois pelo assassinato de Patricia Ernal, de 26 anos. Seu corpo foi encontrado no mesmo mês que a Melinda, né? Foi encontrado em setembro. Mas também foi inocentado porque, coincidência ou não, a Patrícia também era garota de programa e era cons, é, que era dependente químico. Então, ele foi inocentado de novo. Logo depois da segunda acusação de, né, assassinato, e quando ele foi inocentado, ele foi embora para Califórnia. E em São Diego, em outubro de 84, ele foi preso de novo por sequestro e tentativa de estrangular e espancar Laurie Barros, de 22 anos, que sobreviveu, né, à tentativa e fez um BO contra ele, né, um bote de ocorrência. E ela fugiu porque ela se mediu de morta e ele não percebeu. Ele foi julgado, ele teve 4 anos, né, a pena dele foi de 4 anos de prisão. Dos 4 anos que ele era para ele cumprir, ele só cumpriu 2,5. Então foi liberado. Um mês depois, ele foi pego no flagra, no caso, tentando estrangular outra menina dentro do seu próprio carro. Os policiais pegaram ele de novo, prenderam e ele ficou mais 2 anos preso. E depois da sua libertação em fevereiro, foi embora para Los Angeles. E daí cometeu outros, pelo menos 10 assassinatos seguidos, assim. E ele encontrava suas vítimas em bares, baladas, ou até onde, né, dava brecha, ele trazia essas vítimas por causa dele, falava que queria um programa tal,
e elas aceitavam e acabavam sendo assassinadas. Então, uma das vítimas foi Daisy Maguire. Em 1996, a polícia foi atrás do assassinato, mas com o tempo eles não acharam nada e o irmão dela foi tirar satisfação com a polícia. A polícia falou: ah, tá bom, se você quer encontrar o assassino da sua irmã, procure você mesmo. E foi isso que ele foi dizer atrás, só que ele não encontrou nada. Samuel continuou a sua rotina, a sua matança. E em 2000, né, dois detetives de casos arquivados viram a semelhança de certos crimes, né, e abriram 3 casos famosos que não tinham sido solucionados. O caso de Karen Alford e Andrew Nelson de Guadalupe. O suspeito foi ele, né, Samuel, e os detetives foram vendo o histórico criminal dele, viram que tinha possibilidade de ele ser o assassino e conseguiram as provas que eles queriam, mas só que só em 2012, dia 5 de setembro de 2012, eles prenderam ele no abrigo de sem-tetos. Então ele foi preso em Kitaki e foi investigado em janeiro de 2013. E alguns meses depois, a polícia disse que ele estava sendo investigado por 30 assassinatos, pelo menos 30 assassinatos, então, cometidos na década de 80. Então, que haviam sido vinculados e então, naqueles casos que foram vinculados a ele, um dos casos foi o da Melinda, né, que eu contei no começo, e também da Patrícia. Então a polícia os detetives viram que a polícia foi negligente com todas as vítimas, porque a polícia não deu o devido valor para investigar o caso e ver cada pista nova, assim, né, porque todos os casos tinham o mesmo modus operandi de um serial killer. E a polícia, né, só porque tinha esse histórico, a polícia não investigava e deixava assim, como, né, se não houvesse nada. Então, ele foi acusado, né, pelos 3 crimes, só que, né, não, a polícia, né, e os detetives acharam que essas 3 vítimas era só a ponta do iceberg, tinha muita mais gente, né, muito mais pessoas. Então, uma repórter investigativa falou com esses detetives, a repórter Gillian Aren, ela estava querendo escrever uma reportagem e um livro sobre o caso. Então, ela foi visitar o Samuel na cadeia, só que ele não quis falar. Ele falou que não tinha feito nada desses crimes. Ele falou que ele era inocente, né? Então, ela voltou uma segunda vez, levou um gravador de voz e tentou, né, pressionar ele de toda forma. E foi assim que ele admitiu 13 assassinatos. Então, ele contou como tinha sido. E de lá pra cá, né, de lá pra depois, ele começou a escrever os nomes das vítimas quando ele lembrava, começou a desenhar o rosto das vítimas. Daí a polícia foi ligando outros casos a
a Samuel. Um detalhe também, que tinha uma velhinha, no caso, que ele se relacionava, né, na época dos crimes, que sempre ficou ao lado dele, né. Ela dizia que era a mulher dele e ela sempre estava a favor dele. Então, também foi inocentado por conta que as únicas testemunhas eram a vítima e também essa velhinha, que sempre estava querendo, né, sempre falava que ele não era culpado, que ele estava com ela. No caso da Patrícia, ela falou que ele estava com ela. Então, ele foi inocentado por conta disso e a polícia não quis investigar. Então, mas voltando aqui, ele desenhava, fazia cartas para advogar, para investigadora e seus desenhos, e ao todo, né, a jornalista falou que, que, que ela tem noção, né, pelo que ele contou, ele assassinou mais de 96 mulheres. E ele disse que para jornalista, né, ele falou para a jornalista que matava por prazer. Então, ele gostava disso, né, da adrenalina, sim, de matar uma mulher. Ele morreu em 2020, 30 de dezembro de 2020, por causas naturais e porque tinha diabetes e problemas cardíacos. Então, ele é conhecido hoje como um dos maiores, ou se não o maior, serial killer dos Estados Unidos, com 30 assassinatos conhecidos e alguns não confirmados, mas a polícia chega a base de 96, de quase certeza que matou 96 mulheres. Então, esse caso é muito louco e muito complexo. Para vocês terem uma noção, foram 4 folhas de roteiro. Então, esse caso eu tive que estudar bastante e trazer para o canal de um jeito mais simples, para vocês entenderem esse caso, porque é um caso assustador, um caso louco, porque depois de muito tempo o culpado foi preso. E a negligência, né, da polícia, só porque tinha histórico de coisas erradas, eles não investigaram o desaparecimento dessas mulheres que poderiam ser evitados e poderiam estar vivas hoje, entende? E eu acho que é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve pra mim, tá bom? E não se esquece de me seguir nas outras redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo. Um beijão e até o próximo vídeo.